chega um momento que a gente desce tanto no fundo do poço que não tem outra alternativa a não ser subir. Você está sendo convidado aqui a ser protagonista da história, dessa vez. A mesma situação vai repetir com rostos diferentes, com pessoas diferentes. Bem-vindos ao Alquimia do Tarô, eu sou a Kelly. E hoje vamos para uma leitura um pouquinho diferente. Confesso para vocês que tinha que continuar gravando signos e tive uma certa dificuldade. Estava difícil de continuar a gravação. Então eu perguntei para o tarô sobre o que a gente devia conversar, né? Sobre por que não estava fluindo. E aí eu tirei uma cartinha perguntando sobre o que nós falaríamos e o tema da nossa mensagem é a temperança, que é a nossa carta do alquimista. Então, assim, essa cartinha eu já tirei antes e as demais na leitura eu vou tirando junto com vocês, a gente vai descobrir juntos a mensagem. Mas o que eu já posso falar para vocês, que é justamente aqui a carta dos alquimistas, essa versão clássica aqui do H. Smith, é um anjo, não sei se dá para ver bem, é um anjo que tem um pé na água e um pé na terra. Então, dentro da história dos arcanos maiores, é quando a gente tem uma primeira presença angelical aqui. E quando esse arcano sai numa consulta, ele também nos convida que essa nossa parte angelical fale nessa hora. Como assim? Essa carta fala de moderação, de paciência, de placidez, de calma, de tranquilidade e de reequilíbrio, tá? Então, aqui, por que eu comecei também essa leitura perguntando? Eu entendi que assim, ó, a gente vai ver no restante da leitura, mas muitas vezes é um pedido de pausa da vida para que a gente possa se reequilibrar para poder continuar nosso caminho. Essa carta, então, ela, além da moderação, ela é a verdadeira carta do alquimista, né? Que até no caso aqui, eu tenho o tarô dos bruxos, ele é representado literalmente como alquimista. O que o alquimista faz? Tá? Ele transmuta. O alquimista, ele tem aquela questão da integração dos elementos, da mistura dos opostos para transformar em uma terceira situação, tá? É sobre transformar. Talvez fique um pouquinho mais claro nessa daqui do Crowley, que ela é representada pela arte. Aqui o nome dela é arte, né? A carta equivalente à temperança. Aqui, inclusive, tem a inscrição que é do vitriol, que aí sim faz essa relação com o alquimista. Eu até leio para vocês o que é o vitriol, que é uma solução universal. Visita o interior da terra e retificando encontrarás a pedra oculta. O que a gente está falando? É só uma pequena introdução, mas com certeza as pessoas que eu estou me conectando, elas precisam de um momento de pausa. Talvez tenha acontecido muitas coisas, muitas decepções, muitos rompimentos, e de alguma forma o chão que vocês pisavam pode ter saído. E a vida paralisou em algum sentido que não tem outra alternativa a não ser olhar para dentro. Como coloquei até no título, né? E é isso que a carta do alquimista fala também, tá? Dentro de todo esse contexto. Ela fala sobre essa integração do nosso lado luz e sombra. Aqui tem dois opostos. Muitas coisas são governadas, muito da nossa vida é governado pelo nosso inconsciente e por traumas. E somente quando a gente consegue olhar para isso, entender que isso faz parte de nós,
que a gente vai conseguir ser capaz de transmutar esse tipo de energia, tá? É muito um trabalho de autoconhecimento e de elevação do nosso ser, não só com a parte humana, tá? Da moderação dos vícios e dos prazeres, mas como se conectar com a nossa centelha e se tornar um ser humano melhor, ou evoluir. Falando eu me lembrei de vícios aqui, ela também fala dessa cura dos vícios, sobre o quanto, eu acho que vou pegar essa, sobre o quanto a temperança fala da gente ser senhor dos nossos próprios prazeres e não escravo deles, seja em vícios ou fugas ou distrações. O quanto, sim, a gente tem que ter prazer na vida, mas o quanto a gente tem que buscar um refinamento desses prazeres e não ser escravo deles. Seja qualquer tipo de vício, comida, cigarro, bebida, o quanto nós devemos controlar esses prazeres e não ao contrário. Eu vou tirar umas cartinhas agora e a gente vai continuar conversando sobre. Me chamou a atenção aqui essa questão da arte, de ser a arte, e o quanto a arte é importante no nosso processo de cura, nosso da humanidade, tá? Olhando para isso, o quanto a gente tem ferramentas para que a gente possa estar fazendo esse mergulho no nosso eu interior, né? Nós temos muitas ferramentas. E falando de arte, eu acabei me lembrando de um filme muito interessante, na verdade de uma psiquiatra, que é a Anísia da Silveira. Tem um filme aqui nacional, que é a Anísia da Silveira, que foi a primeira psiquiatra que acabou inserindo a arte dentro dos hospitais psiquiátricos como uma forma de cura, realmente. E ela teve resultados excelentes, né? Mas o quanto isso ainda não é explorado. E a arte também no sentido de a gente se modificar, mas aqui ela foi literal, é a presença da arte. Por exemplo, a música também é vibração, colocar uma música agradável a fim de transmutar a nossa energia, se expressar de maneira criativa, seja pintando, desenhando, um trabalho criativo, enfim. Todas as formas de arte, elas são formas da gente se expressar, se conectar com o nosso inconsciente e tornar mais possível essa alquimia, essa transmutação. Vamos lá, então. Eu vou usar esse mesmo tarô dos bruxos aqui. Vou colocar de volta a nossa cartinha do alquimista, embaralhar para a gente conversar. Eu quero entender agora o passado recente, da onde vocês vieram, para quem vai receber essa mensagem. O Hierofante. Mais duas caíram aqui. O 5 de paus. E o nosso As de espadas, trazendo a nossa verdade à tona. Então, gente, estou me conectando aqui, ou quem está se conectando com essa mensagem, veio de um período onde teve uma sociedade muito importante, ou um casamento, ou algum tipo de associação, algum tipo de contrato, seja amizade, profissional, afetivo, enfim. Vocês vieram de algum momento onde vocês tinham um compromisso sério de lealdade, fidelidade, e chegou um determinado momento que aparentemente cada um estava agindo de maneira contrária ao outro, cada um por si, as energias estavam conflitantes dentro dessa parceria, como se vocês já não tivessem mais caminhando para a mesma direção. E aí vocês foram obrigados a enxergar, ou veio à tona diante dessa situação de parceria,
as incompatibilidades dessa parceria, as diferenças, os pensamentos distintos, e vocês tiveram que olhar para a verdade, que aparentemente aqui não foi muito agradável. A gente falou ali de integração com a temperança, talvez vocês só vissem o lado positivo dessa parceria, o quanto ela podia agregar, o quanto ela podia favorecer, o quanto era interessante, né, para ambos ou para vocês. E a partir desse momento, vocês viram o outro lado da moeda, o que também não era tão interessante. A carta da transformação, que é a carta da morte. Essas verdades realmente fizeram vir à tona o 4 de paus. Só vou tirar mais umas aqui. O 10 de espadas, gente, essa carta aqui, ó. As 10 espadas nas costas. A rainha de espadas. E o 9 de copas. Então, como eu estava dizendo, de fato ficou muito evidente que quando essa verdade veio à tona, vocês começaram a descobrir vocês tiveram algum tipo de decepção, algum tipo de traição, talvez vocês tivessem se esforçado mais nessa parceria do que a pessoa com que vocês tinham essa associação, e vocês se sentiram traídos aqui, de muitas formas. Vocês começaram a entender que os valores dessa parceria, ou até no caso de um grupo, tá? Para alguns pode ser uma empresa, pode ser um grupo, porque a gente tem muitas energias, não estão mais de acordo com vocês, porque, enfim, vocês se sentiram incrivelmente traídos. Eu vejo uma doação maior do lado de vocês e não tendo essa reciprocidade. Então, vocês entenderam que o que vocês precisam e querem é um pouco estabilidade, parcerias dignas que entendam esse projeto da mesma maneira que vocês. Esse projeto, casamento, enfim. E perceberam que essas pessoas que estavam andando com vocês, elas não estão mais alinhadas. Então, é um momento que a gente chega na vida e começa a olhar ao redor, e é como se a vida tivesse mudado a temporada, né? Mudou ali o capítulo do livro e os personagens vão trocar. Agora, então, vão ter novos personagens. Porque dentro desse capítulo novo, você está sendo convidado aqui a ser protagonista da história, dessa vez. Porque antes, vocês tinham uma ideia muito do coletivo e do grupo na construção de algo, e apesar de aparentemente vocês estarem trabalhando em conjunto, vocês perceberam que vocês estavam trabalhando sozinhos, e que talvez as pessoas que estavam do lado mais atrapalhavam do que ajudavam. E é complicado chegar nessa conclusão, né? Apesar do momento difícil e de dor aqui, vocês estão... Aqui ele chama até de transfiguração nessa carta. Vocês estão tendo realmente um momento de transformação e renascimento. No português claro, trazendo para o dia a dia, pode ser um momento que vocês perderam muitas coisas, se sentiram traídos por muitas pessoas, podem estar se sentindo sozinhos, o tal do fundo do poço, né? Se é que veio uma expressão assim, às vezes eu costumo falar que é o auge do fundo do poço. Mas quando a gente chega tão fundo, não tem outra situação a não ser subir, né? Tomar essa decisão. Ok, eu vou precisar, é difícil, eu fui traído, eu tô sozinho, eu perdi o trabalho, eu perdi o casamento, eu perdi
algum cargo importante, até alguma coisa de status aqui, de posição social, tá? Com o Hierofante. E agora eu preciso fazer uma limpeza na minha vida, eu preciso cortar essas pessoas porque eu preciso continuar. Eu vou tirar mais umas aqui. Aqui veio também o 9 de copas, já falo dele. O que vai acontecer agora? A sacerdotisa. O 6 de ouros. E o rei de copas. Me dá um conselho. O 9 de ouros, perfeito. Como eu falei, é o momento de vocês serem o protagonista da vida de vocês, serem o alquimista. Vocês não têm mais nada. A vida deu um jeito dentro desse contexto, tá, gente? As expectativas foram quebradas com as pessoas, com os lugares, com as situações. Já que tudo isso que eu tinha que fazer e todos esses vínculos e dependências emocionais que eu tinha foram rompidos, já que o mundo acabou, o que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer, já que eu não tenho mais nada que me prenda? É aí que vocês se conectam com o que realmente traz satisfação emocional. Bom, eu não tenho mais que agradar ninguém, eu fui traída, eu fui desligada, eu saí do trabalho, saí do casamento, então agora eu vou olhar para mim e finalmente eu vou fazer o que eu gosto. Então, nesse momento, vocês acabam se isolando um pouco mais, olhando para os seus próprios sentimentos, para as suas próprias intuições, se recolhendo, procurando estudar para entender algumas coisas que aconteceram também. E sim, percebem que não é um caminho também que pode ser feito completamente sozinho, mas que vocês podem ter ajuda, mas que dessa vez as trocas elas sejam equilibradas realmente. Então vocês estão muito mais cautelosos na medida que vocês dão a atenção, o tempo de vocês, a energia de vocês para outras pessoas. Vocês tiveram dentro desse processo um grande amadurecimento emocional. Um grande amadurecimento emocional. A carta aqui da temperança, do alquimista, que abriu a nossa conversa de hoje, ela é o equivalente também a essa modificação ao self que Jung fala, naquele processo de individuação, quando a gente consegue se conhecer melhor e integrar algumas partes nossas. É um período bem importante de amadurecimento. Mas como assim, né? É quando a gente consegue olhar para si. Parece clichê, mas ao longo da nossa vida nós colocamos muitas vezes, ou quase sempre, muitas relações na frente, seja com pai, mãe, com filho, namorado, amigo, sócio, colega. Muitas vezes quando a gente tem alguma coisa, questões emocionais lá no inconsciente não trabalhado, como ferida do abandono, da rejeição, a gente tende a ser salvador dos outros, buscar salvar os outros para não olhar para a própria negligência que foi enfrentada ao longo da vida, a própria negligência que teve que lidar. Então, às vezes é mais fácil lidar com os problemas dos outros do que olhar para as próprias feridas e entrar a fundo, né? Vamos lá, vou dar um exemplo bem simples. Talvez vocês tiveram um relacionamento com uma pessoa e isso foi rompido.
de alguma forma. É o momento que vocês olham para si e se perguntam: por que que isso me atingiu tanto? Por que que essa situação me desequilibrou? Por que que eu entreguei tanto poder da minha vida para essa pessoa? Ou por que que ela me desestabilizou tanto? Às vezes as pessoas vêm como espelhos para que a gente consiga estar olhando finalmente para algumas feridas e reconhecendo alguns padrões. Até porque se a gente não fizer esse movimento de cura e olhar para dentro, essa mesma situação vai repetir com rostos diferentes, com pessoas diferentes. Vou dar um exemplo. Eu atraio lá um narcisista. Me relacionei com um narcisista, que é uma pessoa que muito encantadora, que chega, que faz lá o love bombing. Só que tem uma questão. O narcisista, ele é naturalmente atraído para quem tem um perfil de mais vitimismo, ou melhor, ele é atraído por pessoas que têm algum nível de dependência emocional. Então, que vocês consigam olhar por cima de uma situação muito dolorosa, por exemplo, como essa, e entendam não o narcisista culpado, a pessoa que fez, mas por que eu atraí essa situação? Qual é o meu aprendizado? Se é a dependência emocional, eu vou olhar para dentro e eu vou procurar formas de lidar com essa dependência emocional para não ser vulnerável a esse tipo de situação. E para finalizar, nós temos a carta maravilhosa aqui, que é o 9 de ouros, que sim, fala do amor próprio, da realização que se pode ter a nível individual, de autoestima, de autoconfiança, e estar conseguindo gerar situações na matéria também. A gente falou da nossa parte angelical sendo chamada. Tem uma frase que é, eu não sei exatamente como pronuncia o nome do cara, se é Neville Goddard ou Neville Goddard, mas ela é bem interessante, que ela fala assim: a fé em Deus é medida, até anotei, a fé do homem em Deus é medida pela confiança em si mesmo. Ó, a fé do homem em Deus é medida pela confiança em si mesmo. Porque assim, ó, essa é a carta da autoconfiança, o 9 de ouros. Porque muitas vezes a gente procura espiritualidade, pede lá, ai, me ajuda, abre meus caminhos, eu preciso sair desse fundo do poço, desse buraco, nada acontece, ou acontece errado e tal. E essa ideia de fé eu acho muito interessante, porque tem prova maior do que tu acreditar em Deus ou numa força de um poder superior do que acreditar que tu já tem todas as capacidades e talentos e dons e capacidade de mudar essa situação. Eu acredito que essa seja a maior prova de fé, ter autoconfiança. Eu tenho fé que Deus me deu o suficiente para que eu seja capaz de ser feliz e me melhorar. Que a fé não se limite a, por exemplo, frequentar templos e fazer orações mecanizadas e só repetir, mas que essa fé seja no acreditar em si mesmo, sabendo que tem uma guiança maior, que tem uma guiança superior, que tem uma força maior que está regendo, enfim, as leis universais. Até essa energia aqui é uma energia bem mais calma, mais tranquila, que é justamente o que pede aqui, né, nessa leitura. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma, que tenha feito sentido para vocês.
E seguimos juntos nessa jornada, né, dos alquimistas. Quem ficou até aqui, eu agradeço pela companhia. Deixe um comentário para mim, ver se ressoou, o que vocês acharam desse tipo de leitura, faz sentido? Vocês estão passando por esse momento de olhar para si, se colocar em primeiro lugar na vida? É isso, gente. Espero que tenham curtido. Até mais.